Olá, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo com a Sônia Jordão. Esse podcast voltado a ajudar profissionais e empresas a serem melhores. E hoje estou bem feliz porque nós vamos falar de um tema muito interessante, ESG, né? ESG. E eu tenho duas pessoas muito especiais. Aliás, você já sabe, né? Que para estar aqui tem que ser especial, tem que ser competente, senão eu não chamava. E tem uma outra característica, geralmente eu só chamo as pessoas que são meus amigos, pessoas que eu gosto. E hoje eu tenho aqui o meu amigo Ronaldo Guzmão, queridíssimo Ronaldo Guzmão, e o meu amigo Antônio Mateus. Duas pessoas muito especiais e que sabem muito do tema. Gente, vocês vão ver, que legal. Ô, Mateus, Antônio Mateus, você quer deixar uma mensagem, começar falando o que para essa turma? Para eles pensarem sobre o tema. O que é ESG, talvez? Ou fala alguma coisa para ajudar esse pessoal aí. Bom, Sônia, primeiro, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você. Prazer estar com o Ronaldo também. A gente conversar um pouquinho sobre ESG, né? Esse tema tão antigo e tão na moda, né? Na verdade, o ESG já existe há muito tempo, só que você sabe como as coisas são, né, Ronaldo? Antigo e atual, né? Novo. Eu costumo dizer eu costumo perguntar nas minhas aulas de marketing, nas minhas palestras, quanto tempo as pessoas conhecem, sabem que a humanidade vem praticando marketing. E aí eles falam 100 anos, 200 anos. E quando eu falo que a gente tem provas do marketing, exatamente como a gente faz hoje, conceitualmente, há 4.500 anos atrás, todo mundo cai o queixo. Né? E, na verdade, as coisas, então, é claro, o mercado muda, as tendências, né, a quantidade de clientes muda, né? Então, as coisas vão ficando com nomes novos, com conceitos novos. Então, eu quero começar dizendo, já que a gente vai falar em ESG, numa frase do Philip Kotler, todo mundo conhece, Philip Kotler, no nosso métier de negócios, e ele tem uma frase que eu acho muito legal, começa sempre com ela, que é: construa uma relação de amor com seus clientes. Que legal. É a partir daí que as coisas funcionam. Tá vendo? Depois nós vamos conversar um pouquinho mais para entender o que isso tem a ver com ESG, né? Na hora que falar o que é que... Eu sei que tem muita gente que não tem esse conceito. E também nós vamos falar sobre pequenas, médias e grandes empresas, porque isso aí pode ajudar todo mundo. Não é coisa só de grande empresa, né? Perfeito, exato. Não é coisa, porque às vezes a pessoa acha que isso tem a ver só com grande empresa. E não é, não. É para todo mundo. Ronaldo, querido do meu coração, me conta aí o que você quer deixar de mensagem para o pessoal aí, começar falando para essa turma. Bom, obrigado aí pelo convite, né? Já estou esperando esse convite há alguns meses, ansioso, então chegou o momento, ainda estou nervoso aqui para essa conversa, esse bate-papo, ainda mais com o Mateus aqui do lado, que é o mestre, né? O cara está falando de marketing de 4.000 anos atrás. Quem sou eu? Eu sou um reles engenheiro. Nós vamos focar mais aqui em governança, né? Principalmente governança em startup, em pequenas e médias empresas. E a deixa que eu falo aqui é a minha experiência aí de ter fundado 4 empresas, cofundador de 4 ONGs, é humildade. Acho que a humildade e curiosidade é tudo o que Sócrates falava para a gente há uns 2.500 anos atrás. É por aí, né? Humildade, os bons gestores, os bons líderes, que as pessoas que, para chegar lá na frente, se não for humilde, ainda mais no mundo de hoje, como é que você vai aprender? Exatamente. Né? Se você não tiver humildade para saber que você não sabe tudo, né? Porque tem gente que o contrário da humildade é arrogância, né? Então... Mas quando eu era empresário, eu era arrogante. Ah, é? Não tem dúvida que eu era arrogante, né? E foi um dos grandes erros que eu tive, né? Principalmente a característica do engenheiro, né? Com nossos engenheiros e arquitetos, não somos preparados para ter empresa, para montar empresa, para construir empresa. Nós somos preparados para exercer funções técnicas. Ronaldo,
Não acho que é o engenheiro que não é preparado para... Eu acho que a maioria das pessoas... Mas eu estou falando no sentido da minha profissão, né? É. No caso, que a maioria não é preparada. Você é né? engenheiro o quê? Eu sou engenheiro em eletrônica e telecomunicações. Pois é, eu sou engenheira mecânica. Antônio Matheus é administrador, mas formação básica... Comunicação. Comunicação. Então... mas a maioria das pessoas... A maioria dos empresários, dos empreendedores que a gente conhece, eles não tiveram preparação. Pois é, Sônia, mas aí é que está o grande pulo, vamos dizer assim. Antigamente, né, quando a gente falava de 30, 40, até 30, 20 e poucos anos atrás, o Sebrae era muito, né, não tinha quase nada de Sebrae, apesar de ter 50 anos. O Sebrae tem um recurso agora mais recente, nas últimas 2 décadas. Você não tinha investidor anjo no Brasil como tem hoje, não tinha fundos de investimento. Então, hoje, o mercado está tem muito mais informação, muito mais conhecimento, e você tem pessoas com experiências querendo passar esse conhecimento, essa informação, e não deixar o empresário errar naquilo que o outro já errou. Eu tenho que aproveitar o erro que o outro já teve. É legal, né? Porque, como é que diz, as pessoas inteligentes aprendem com seus erros. As pessoas sábias aprendem com seus erros, com seus acertos e com os erros e acertos dos outros. Aí que vem a humildade. Você tem que ter humildade para aprender, né? Aí que vem a humildade, sábio. né? Como dizia o Sócrates, né? Aí que entra a questão básica, assim. Eu conheço, né? Eu tenho consciência do meu conhecimento. Quando nós formamos engenharia, arquitetura, comunicação, todo profissional de nível superior ele tem consciência daquele conhecimento que ele tem. Ele estudou 3, 4, 5 anos de universidade, como médico, estuda 10 anos, ele tem consciência daquilo. Mas, ao mesmo tempo, aí que entra a outra questão. Ele também tem consciência do que ele não sabe. Aí que entra a humildade. Ele tem consciência do que não sabe, mas não tem a humildade de buscar quem sabe esse conhecimento, quem tem esse conhecimento. Né? Acho que o Ronaldo tá certo, concordo com ele no seguinte ponto. Nós, quando nos formamos, quando nós começamos, nós temos uma formação muito voltada para a técnica daquilo que nós fomos treinados. Então, ele como engenheiro, ele tem muita competência técnica em engenharia, eu como comunicólogo tenho muita competência técnica na comunicação com as pessoas, só que nós não sabemos como aplicar isso fora da técnica específica, como colocar isso numa gestão empresarial, né? A gente aprende, à medida que a vida vai avançando, que você aplicar essa competência na gestão implica numa série de outras gestões que você tem que ter humildade para aprender. Eu tive um grande professor na vida, um grande empresário, trabalhei, logo no meu início, eu trabalhei 10 anos direto com ele, ele era fundador e presidente de uma das maiores empresas de Minas Gerais, de hoje do país, e hoje uma grande multinacional de Belo Horizonte, nascida aqui e hoje está na América Latina toda, que é a Localiza. E o Salim dizia sempre, cuidado com a prepotência do líder. Uma coisa que ele falava sempre conosco, que estávamos próximos ao círculo dele. Por quê? Porque a prepotência do líder leva você a não enxergar o que está à sua volta e os seus próprios erros. Você já pensou que coisa interessante? E sem isso você não aprende e você não cresce. É verdade. Aí que está o grande pulo da humildade, né? Ter consciência do que conhece, ter consciência do que não conhece. Agora, tem outras 2 questões, né? Que você não tem consciência, tem conhecimento sem consciência. Isto fica um negócio aqui, eu não sei que eu preciso saber daquilo. E o outro, mais ainda interessante, é que você não tem a consciência da sua ignorância. Esse é o pior de tudo. Porque o fato de você não conhecer não significa que não existe. É bem legal, nós que somos jovens há mais tempo, não sei se vocês são, eu sou. Eu tenho 19 anos até hoje. Eu sou jovem há mais tempo e tudo mais, mas a vida nos mostra algumas coisas, né? Que a gente, quando é jovem, a gente, às vezes, acha que sabe mais do que a gente sabe. Eu tenho um exemplo bem legal que tem a ver com isso, que eu falo o seguinte, imagina que você está
debaixo de uma grande árvore, uma árvore frondosa, e aí você olha, você estudou tudo daquela árvore, você conhece tudo, conhece sobre o caule, conhece tudo daquela árvore. Aí você fala, eu conheço tudo da árvore, eu sei tudo, né? Eu conheço tudo dessa árvore, eu estudei tudo. Agora, se você tiver essa humildade, você sobe na árvore e aí você vai enxergar que no seu entorno tem outras árvores de outras espécies, né? E coisa que você não estudou, que você não conhece. Nossa, mas aquela ali eu não conheço. Aquela também não. Que tipo será que é? Aí você vai estudar, você consegue enxergar um tanto que você não aprendeu sobre aquilo, né? Aí, se você tem um pouco mais de humildade, você estende o olhar um pouco mais longe e vai ver a floresta. E vai ver que tem muitas outras que você não sabe. E o tempo nos traz isso de uma maneira bem, se você quiser, né? Claro. Mas eu, por exemplo, que sou uma ávida por aprendizado, estou sempre aqui. Hoje, por exemplo, convidei 2 pessoas para aprender um pouco mais de alguma coisa, mas estou sempre aprendendo, quero muito aprender. Agora, eu queria passar por um tema bem legal, que eu sei que vocês são, mas eu queria passar, antes de falar um pouco mais dessa ESG, eu queria falar sobre conselhos em empresas. Porque tem gente que acha que conselho é só para grande empresa. E nós sabemos que nem sempre que é bom que seja para muitas outras. Ô, Matheus, o que você conta desse negócio de conselho aí pro pessoal? O Antônio Matheus, nós temos a felicidade, nos conhecemos, que ele presta consultoria para o Sebrae, eu também, né? Agora eu já estou bem fora disso, né? Nós estamos aqui gravando esse podcast no início de 2025, né? Já com algumas coisas aí, mas ele é uma pessoa que eu conheço, já tem mais de 10 anos, a gente está lá no Sebrae, então também sabe muito de pequena empresa. Não, eu só falo quanto mais de quantos. Pois é. Sabe? Eu falo o seguinte, eu estou no Sebrae há alguns anos, pronto, mais de 10. Há 240 meses. E até as pessoas fazerem as contas, a coisa já tem, então você tem um pouquinho mais do que eu. Tem bastante tempo no Sebrae. Mais. E acho muito bonito. Muito bonito o trabalho do Sebrae. Ao longo, vi ele mudar nessas últimas 2 décadas. Mas, apesar de eu sempre reservo uma parte do meu tempo para o Sebrae, porque eu enxergo o trabalho do Sebrae, às vezes, como uma missão. Missão mesmo, né? E não como um trabalho. Então, os ganhos que a gente tem ajudando pequenas empresas a crescerem, a se desenvolverem, pequenos empresários a se tornarem grandes empresários, é uma satisfação pessoal. Quando a gente vê, né, que ele cresceu, dá uma felicidade, né? Tem histórias. Eu tenho história, por exemplo, de um pequeno empresário que ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade. Olha só. Isso, pequena empresa do interior de Minas ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade. E aí ele me ligou para falou, olha, estou te ligando antes de avisar a minha esposa que eu ganhei o Prêmio da Qualidade. Que lindo! Nacional da Qualidade. Porque eu acho que o Sebrae é mais culpado disso do que ela. Olha, então, que são legal. histórias muito bonitas assim. Tá? Agora, o pessoal diz que conselho, se fosse bom, ninguém dava, cobrava. E eu descobri que eu cobro para dar conselhos. O sinal deve ser cobrado, né? Deve ser cobrado. E as pessoas, inclusive, pagam com muita naturalidade e satisfação. Porque o aconselhamento, existem várias formas de conselho, né? E eu vou falar mais do conselho consultivo do que do conselho de administração. São duas coisas diferentes, né? Apesar dos dois serem organizações de aconselhamento, mas num certo tipo de empresa o conselho consultivo, conselho de administração é obrigatório e o conselho consultivo não. E o conselho consultivo é que é realmente o meu grande interesse, que é ajudar o empresário a superar aquilo que falávamos antes, né? Superar a solidão do líder. Porque todo líder, ele está solitário no topo.
Principalmente quando é empresário, e a maioria das vezes... Principalmente quando é empresário. E a maioria das vezes ele não tem nenhum sócio. Muitos deles estão... Mas mesmo Às vezes que ele tem tenha, às vezes ele tem um sócio só para falar mas a solidão que tem, não significa que a mas- pessoa está sozinho, não. Exatamente. Às vezes ele está solidão com seus sócios, seus diretores, e ele continua tomando a decisão sozinho. Sozinho. na hora da Sem decisão. ter com quem dividir. Na verdade, o grande problema do empresário é que ele não tem com quem dividir a solidão. Não tem com dividir a decisão. E isso é que traz a solidão. Então, ele vai falar com a mulher, com a esposa, com os filhos. Nem sempre a esposa e os filhos, ou na maioria das vezes, elas não estão no mesmo ramo. Elas não têm o mesmo conhecimento, a mesma formação. Então, ela apoia pessoalmente, mas ela não apoia a decisão da gestão. Ela, às vezes, não consegue entender a decisão da gestão. O sócio também não. Sócios podem ter interesses diferentes e até conflitantes. Muita gente fala que sociedade é como casamento. Dá certo ou não dá certo. Tá certo? Uhum. Então, você, às vezes, não tem o sócio. Vai falar com os seus diretores podem ter agendas próprias, né? O conflito de agenda é um conflito até estudado no processo de conselheiro. Por quê? Porque ele existe. Eu tenho o interesse do diretor de um lado e da sociedade do outro, né? Vai falar, então, com quem? Com funcionários? Você vai dividir com funcionários Não decisões tem jeito, estratégicas? é impossível, Não tem jeito, é impossível. Isso traz a solidão. Então, é isso que justifica a existência dos conselhos deliberativos ou consultivos. Mas eu acho que antes de chegar no conselho, nós temos que entender, que é importante isso, né? O índice de mortalidade das startups e das pequenas e médias empresas no Brasil, que é alarmante. Tem estudos da Fundação Dom Cabral que falam que 1/4 das startups morre no primeiro ano. Exato. E mais de 50% no 4º ano. E isso depois do Sebrae, né? Não, Antes do Sebrae o negócio era pior ainda. Somente 60% chegam, somente 25% passam de 13 anos. Quando você vai na pequena empresa, é um pouco semelhante. 50%, 50,6% morrem nos primeiros 3 anos e 63% nos primeiros 5 anos. Por que isso? Que eu acho que é muita coisa endeusada do empresário, mas antes você parte do começo, do início, vamos dizer assim, que é a ideia. Então é importante, a ideia é uma oportunidade que o empresário viu de um negócio. Opa, tive uma ideia de fazer isso. O grande pulo está entre transformar a ideia em visão, que é a maior dificuldade. As startups têm até um modelo de ideação, que é a primeira fase da startup, que ela ajuda a fazer isso. Mas o que é a ideia? A ideia é algo abstrato, é um conceito, é uma oportunidade. A visão já é diferente, já vai no concreto. Mas depois que ele tem a visão, aí ele tem que ter a estratégia. Aí ele faz a estratégia eu tenho isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero chegar naquilo ali. Aí para a estratégia funcionar, ele tem que montar a empresa. Aí vem a gestão. E aí, que às vezes ele não tem... Aí o mais importante está aí, na hora que ele monta a empresa, ele tem que montar a empresa, a constituição da empresa é para execução da estratégia. E muitas vezes ele monta a empresa... Sem ter a estratégia em mãos e pior ainda, trazer um sócio inadequado, trazer um amigo inadequado, um colega de escola que depois vira um problema. Um parente. Eu falo muito. Só depois da gestão é que vem a governança. É verdade. Agora, tudo funciona simultâneo. A governança, o ideal da governança é começar desde a ideia. E a governança é o G lá da ESG, né? Porque a gente fala muito da governança, do conselho, como algo muito longe. E é justamente o contrário. Para o pequeno empresário e para a startup, o conselheiro, antes do conselho, ele tem um conselheiro, um advisor, alguém para dar um conselho, alguém que... Antes de iniciar a gestão? Antes de iniciar a gestão, na estratégia. Na hora de montar, né? Pior que a maioria monta sem... Ele tem uma ideia, eu sei fazer isso e sai montando e não sabe nada do resto da empresa, né? Mas o importante aí ele descobre que ele tem que assoviar e chupar cana, tudo ao mesmo tempo. Aí que entra a arrogância, vou falar da minha profissão, dos engenheiros e arquitetos. Como ele fez um curso bacana que exige muita matemática, muita física, ele acha que já pode chegar e montar uma empresa. Aí o engenheiro formou, monta a sua empresa, tem a ideia, mas não tem ainda a visão. Não vou nem falar da estratégia.
Você está Só que, enganado, Ronaldo. hora que Isso ele não é monta- engenheiro, não. Não, mas eu tô falando de Diretor, pessoas, né, que se julgam, né? É. Que tem esse conhecimento. Na hora que Advogados, ele- médicos, todo mundo bom. Gente que não tem curso pelo nada, Na hora monta que ele- sem saber nada. sem discutir a estratégia com o futuro Aham. sócio que vai montar a gestão, é que começam os baitas dos problemas, né? Ele vai contratar gente. Ele nunca contratou ninguém na vida. Ele vai ter um fluxo de caixa, a questão financeira. Ele nunca fez isso no curso. Ele começa a fazer Ele nem- coisas sem nem conhecimento. Fluxo de caixa? Não, ele E nem é dele, pessoa Então, física. aí é que entra a humildade. Peraí, eu não sei isso, então eu vou atrás, né? Eu De vou quem procurar sabe, um é. apoio, né? De um Sebrae, de um conselheiro, de um advisor, de alguém experiente. O conselheiro é o quê? É uma pessoa que já tem vivência e que tem um conhecimento sobre o que fez, o que faz, o que deve fazer e o que não pode fazer. É, Então, com certeza. então, esse conselho é nesse sentido que eu acho que nós temos que popularizar, né, essa figura do conselheiro, né, mas do conselheiro cobrando, não do conselheiro gratuito. E o conselheiro que eu falo, o conselheiro consultivo, um conselheiro que te ajude a pensar as coisas que você precisa fazer. Agora, profissional, cobrando. Não pode ser o amigo do parente ou do primo, né, que às vezes aparece, às vezes não aparece, e que tem agendas próprias. As pessoas têm que começar a entender com clareza que cada um tem seus interesses, e esses interesses podem estar em choque com outros. Então, isso precisa ser pensado, precisa ser pesado. Né? Que é o que mais né, tem o negócio tendo a contra-intuição, né? A gente acha que se montar uma empresa com mais pessoas, ela tem maior possibilidade de sucesso. Pela pesquisa da Dom Cabral, o contrário. Quanto mais sócios você tem, maior é o insucesso da empresa. Ah, é? É contra-intuitivo. Por quê? Porque tem agendas, cada um tem a sua agenda. Eles começam a empresa, mas cada um tem a sua necessidade, qual a sua capacidade financeira, qual a sua capacidade de tempo, que é aí que entra o conselheiro. Peraí, você tem que fazer essa responsabilidade, você tem essa outra, você tem esse conhecimento, o outro não tem. E Tem que aí dividir começa, papéis e responsabilidades. a governança, que é o quê? A transparência, a equidade, Eu, a responsabilização. E já tem metodologias para startups e pequenas empresas. Eles não podem precisar montar aquela empresa, né, de um conselho de administração que é legal, do ponto de vista jurídico. O conselho consultivo, não. Você convida o seu conhecido que tem experiência, convida um outro, contrata. Igual você contrata um funcionário, você contrata um Traz conselheiro. um administrador experiente ou alguém que conheça da área que você está. com certeza. Ou outros empresários. Né? Divida, né, o conhecimento, as Divide dores. isso, exatamente. Existem várias formas hoje de formar um conselho. Né? O conselho em si talvez seja a forma mais cara. Né? Um conselho de administração custa caro para a empresa. Não é qualquer E que a empresa. pequena e média não precisa, Não na precisa realidade. disso. Né? E é caro para elas. Existem outras maneiras de você trabalhar criar conselhos consultivos. E isso é fundamental para que ela possa pensar essa visão de futuro de uma maneira mais clara. O mais importante é que a empresa seja perene, né? Perene, mas tem outra questão aí, né? Perene e que a pessoa, o empresário, tenha tempo para viver a vida com a sua família, porque tem estatística, 64% dos pequenos e médios empresários queria ter mais tempo para a família. Ele não tem por quê. O negócio dele ficou ele dominando tudo, ele sabe de tudo, e ele não tem tempo para a família e nem para ele. E ele tem medo de deixar. Ele tem medo de deixar a empresa Depois, e não sabe para quem, na realidade, ele não sabe para quem passar. Então, aí que entram os conselheiros específicos que podem ajudar. Que pode ajudar. E a gente sabe que, muitas vezes, uma frase que você pode falar pode economizar para a pessoa muito dinheiro, às vezes. Um conselho, né, que você dá, baseado nas suas experiências de vida, alguma coisa que você mostra para a pessoa. Olha, isso aqui, essa direção, ele está, às vezes, na dúvida, eu vou para esse ou para esse lado. Então, como é que é? Por exemplo, em termos de pessoas, né, de contratar. Eu costumo dizer muito simples o seguinte: você pode contratar qualquer pessoa. Pode contratar parente, pode contratar amigo, pode contratar qualquer um. Só que tem 2 regras básicas. Você não pode contratar ninguém que você não possa demitir. E a segunda regra: não contrate ninguém que não seja competente para aquela função. Pois é, mas olha bem, como é que uma pessoa que terminou ou nem terminou de formar
monta a sua empresa, qual a competência que ele tem disso? Ele não tem essa competência, né? Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Para eu ter conhecimento, habilidade e atitude, eu preciso de ter experiência. Como que um recém-formado ou um formado vai ter? Para isso, né, que você tem um modelo de startup, que você está na fase de ideação, está na fase de validação do seu produto no mercado, está na fase de tração, de trazer mais clientes, trazer investidor, e depois você entra na fase de escala. Mas na pequena empresa é um pouco diferente. Primeiro começa na fundação da empresa. Qual o recurso que eu tenho? Qual que eu preciso de recurso? Não, eu vou entrar nem com o quê? isso, eu nem Não, eu estou te falando quando, né? Mas quando se funda a empresa, você precisa ter essas perguntas, essas respostas. Que o conselheiro te pergunta, peraí, mas você pode montar uma empresa bacana. Você pode viver quanto tempo sem dinheiro? Ah, não pensei nisso não, mas peraí, você tem que pensar. Tem que pensar. Eu posso ficar 6 meses ou 1 ano que eu tenho reserva, ou né, eu moro na casa dos meus pais, eu tenho isso. Tá, mas quando ele prepara um plano de negócio, você tem que pensar nisso tudo. Mas o plano de negócio, não sei se você está de acordo, é o ponto de partida, ele não é um ponto de chegada. Aí que está o grande quê? Que virou uma indústria do plano de negócio. Né? Mas de plano de negócio. A hora dele pensar no negócio. Mas o plano de negócio... Não, ele tem que fazer o plano de negócio, mas ele tem que entender que o plano de negócio é o ponto de partida. Sim, aí, né? Essa jornada é que ele vai refazendo e traçando o seu... E é uma coisa complicada. Eu estou aqui pensando, vendo vocês falarem, nos meus anos de Sebrae, eu já estive intimamente, ou seja, já estive lá conversando com mais de 500 pequenas empresas, de mais variados setores. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é, as pessoas montam a empresa e você pergunta para elas, para que você montou a empresa? E ela não sabe te responder. Aí ela fala assim, para ganhar dinheiro. Aí fala, beleza, e quanto dinheiro você quer ganhar? Você quer fazer o que com esse dinheiro? Qual é a sua medida de dinheiro? Porque se você quiser ser um Bill Gates ou um Elon Musk, é uma maneira de pensar. Agora, se você quiser uma coisa um pouco mais simples, é uma outra maneira de pensar. É outra estratégia. Outra estratégia. Com certeza. E a pessoa não sabe para quê. Então, eu comecei a fazer muito isso com pequenos empresários do Sebrae. Você quer dinheiro para quê? Vamos transformar essa ideia do dinheiro, que é extremamente abstrata, numa coisa real. Que é meio, né? O dinheiro é meio, né? Não, e o mais legal é que eles, às vezes, querem faturamento. Sim, mas quanto? E não, mas mesmo que ele saiba até quanto, ele não quer lucratividade. Ah, não. E aí ele pensa no faturamento sem pensar no custo. Porque ele não sabe o que ele vai fazer com o faturamento. Ele quer receita para quê? Ele quer margem para quê? Agora, não sei se você está de acordo, mas o que eu vejo muito importante é o seguinte. Nós fomos um país escasso de recursos financeiros. Então, de certo ponto, nós temos a habilidade, né, de viver com a escassez. Nós aprendemos o país é um país de escassez de recursos, né? Financeiros, materiais, de toda a infraestrutura. Mas na hora que a pessoa é bem-sucedida, o empresário é bem-sucedido, aí que está o grande quê? A hora que ele tem o recurso, chegou o recurso, um investidor, ou ele fechou um grande contrato, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Exatamente. Aí começa a vir o parente para ser empregado, ele começa a comprar uma sede bonita, compra um carro novo, aí começa a fazer um monte de despesas que não é, um monte de passivos, né, que não geram lucro. Isso é a coisa mais comum. Então, quando ele está na escassez, ele fica escasso, né, não gasta nada, mas se chegou o recurso, quando ele vê, ele não está preparado para o sucesso. Mas não é só pequeno, não sei se você viu. Tem algumas grandes empresas no Brasil, nos anos que elas faturaram mais, foram os anos que tiveram mais prejuízo. Mas como você fatura mais e tem prejuízo? Por quê? Gastou mais? Não, porque não pensou na lucratividade e principalmente na rentabilidade do negócio. Teve mais o custo. Nós tivemos uma grande marca, uma marca de muita reputação, que fechou há pouco tempo. Em Belo Horizonte fechou, não fechou completamente no Brasil, é uma marca global, que é franqueada no Brasil. E o franqueado brasileiro teve um seríssimo problema financeiro e praticamente quebrou. Não quebrou completamente, porque a marca é uma mundial, potência, né? mundial, é uma Starbucks. E nós sabemos que a Starbucks fechou. E eu fui ver, depois lendo por que a Starbucks fechou. Mas a Starbucks fechar, né?
e li que a proprietária da marca, a marca cresceu muito rápido, é claro, porque é uma marca que já tem reputação global. E a proprietária da marca, então, começou a fazer uma série de gastos pessoais que ficaram, de repente, acima da capacidade de financiamento da margem da empresa. É muito comum isso, eu já vi Muito comum. E eu estou me lembrando de um grande consultor brasileiro, tributário, que falava o seguinte: o Brasil é o país de donos ricos de empresas pobres. É muito comum isso. Muito comum. E acaba quebrando a empresa, quebra o empresário. Ele não vai se recuperar, vai se recuperar com muita dificuldade. Eu já quebrei uma empresa. Mas nesse Mas não era sentido, minha, não. Sônia, Quebrei uma empresa que não era minha. Mas Por vender muito. Aí que Por entra, vender muito. aí que entra o conselheiro. É que entra Que conselheiro. ele só faz as perguntas, ele orienta. O conselheiro proativo, que é no caso que a gente atua, ele vai lá, né, no caso de alguns pilares, né, de constituição da empresa, entre os documentos legais que tem que ter. Tem muita empresa que começa sem o registro da marca. Passou 1 ano, 2 anos, a pessoa viu que a marca... Então vai começar do zero de novo a marca. Nós falando de coisas simples, né? Que não tem... Nós falamos isso aqui no podcast sobre inovação. O acordo de acionistas, né? Tem 3, 4 sócios e não tem um acordo. É diferente né, do contrato social. Do contrato social da empresa. Então, são coisas, né, que a pessoa precisa atento, e o que o conselho vai fazer é justamente isso, fazer um diagnóstico, ver em que situação que ele está. E muitas vezes ele fala que está numa determinada fase e não está, porque está devendo coisas, né, do básico, né? Vamos dizer assim. Mas o importante é o seguinte: existem soluções para isso, as soluções estão aí, então ele tem que ter a humildade de que ele não conhece. Volta para a humildade, que ele tem que saber que ele não conhece aquilo, que ele precisa de ter alguém com experiência para viver junto com ele aquela situação. Pois é interessante o seguinte: muitas empresas teve um tempo que ela só queria os jovens, né? Por causa da energia física, sei lá. Teve uma época aí que agora Mudou? Sim, as empresas estão conseguindo hoje entender que ter o pessoal da geração... Ter diversidade. Diversidade, né? Eu digo, mas ter na empresa pessoas com um pouco mais de idade, com um pouco mais de experiência, né? Essas pessoas, às vezes, passam essas experiências dentro da própria empresa. Eu vi uma vez uma entrevista, uma coisa que não tem nada a ver, mas de futebol, o Rivelino teve... Rivelino, Júnior, e numa época Toninho Cerezo e Reinaldo, fizeram, eu sei que foi certos um jogo... Certos nomes a gente não pode falar, não. Não, pois é. Demais. Mas eles fizeram um jogo lá em Caeté, a seleção mineira de times, juntou o Cruzeiro, Atlético e América, as pessoas melhores do time atuante, contra a seleção... de sêniors. E nessa seleção de sêniors estava esses que eu falei aí. E aí eu vi a entrevista, o Rivelino deu a entrevista, e eles perguntaram, mas como que esse pessoal corre muito mais, é muito mais jovem e tudo mais? Como é que vocês conseguiram ganhar deles, acho, 4-2, 5-2, sei lá? Como é que vocês conseguiram? Aí ele falou uma coisa que ficou muito marcante para mim, que eu acho que isso serve para as empresas também, para todo mundo. Ele falou o seguinte, o problema é o seguinte, para ir de um gol até o outro, os jovens, às vezes, precisam de 20 passes. E nós, com a nossa experiência, com 4, 5 passes, nós chegamos lá. Então, é isso que eu vejo nas empresas. As pessoas já passaram, já erraram naquilo, não vão errar de novo, às vezes, né? Então... Sônia, mas isso é relativo. Quando a gente fala do conflito intergeracional, né, os baby boomers, a geração Z, a geração X, né, eu sou da geração X. Eu sou do baby boomer, tá bom. O que acontece é que... hoje está na milênio, tem a geração... Quando tem um conflito, não é só de um lado, o conflito é de ambos os lados. Quando você fala que o jovem não quer entrar na empresa, ele não quer entrar na empresa tradicional, que fica no tradicional de trato das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é o inverso.
A pessoa mais idosa também não quer trabalhar com o jovem porque tudo dele é informatizado, tudo dele é inteligência Também artificial. tem isso, é Então, verdade. são as quando você fala do conflito, são dos dois. O grande querer da empresa da diversidade é ter programas de trazer, né, de mentorias, né, mentorias, inclusive, chamadas mentoria reversa. Qual empresário hoje de 40, de 50 anos que sabe sobre inteligência artificial? Nenhum. Né? Comparando com o universo, pouquíssimos. Agora, quantos jovens hoje de 25 anos sabem sobre inteligência artificial? Praticamente todos. Todos. Pois é, mas eu vi que a maioria, a inteligência artificial, as pessoas com mais de 45 anos têm muito mais chance de saber fazer as perguntas certas. Sim, porque ela tem um vocabulário muito maior. Repertório, uma experiência, um repertório, sim. Ela, sabe, então tem muitas vezes muito mais facilidade. Mas eu que não, tenho mais de 70, desculpa, mas não tem a não paciência. pode falar a idade. Mas eu trabalho com inteligência artificial numa boa. Sônia, mas eu sou jovem há mais tempo, né? Então. Pois é, mas o jovem, ele tem muito mais flexibilidade do que uma pessoa já experiente. Qual que é a flexibilidade do jovem? Olha, por exemplo, num joguinho. Ele entra no jogo, ele lê manual? Não. Ele lê alguma coisa? Não. Ele vai jogando e vai aprendendo. Vai aprendendo. Vai passando de fase. Como é que eu passo de fase? Aprende a fazer fazendo, né? E de cara, eu já começo a perguntar aos amigos, os colegas, para jogar junto, para que um aprender mais rápido com o outro. Olha para você ver. A diferença, ele é muito mais flexível do que aquele que está usando a planilha de Excel até hoje. Peraí, eu tenho uma inteligência artificial que substitui o Excel. Mas eu só sei usar o Excel. O outro, o jovem, não sabe nem o que é planilha de Excel. Não é porque ele não sabe, porque não precisou, não precisa, ele já usa outras ferramentas que vai dar um fluxo de caixa melhor para ele, que vai dar um acompanhamento melhor para ele, vai ter alertas para ele. Então, essa intergeracionalidade, né, a intergeração, ela tem que ter uma diversidade e de ambos. A mentoria passa de quem tem mais experiência para o jovem e o jovem mentorar e ter um trabalho fantástico numa universidade portuguesa que fez sobre isso, sobre como que o jovem, eles queriam trabalhar o pessoal jovem de um orfanato e levaram para uma casa de idosos. Era um negócio fantástico. O pessoal jovem ensinou os idosos na casa de idosos a usar Facebook, Instagram, e ficaram maravilhados. E o pessoal jovem... Pessoal mais velho? Ensinou o pessoal que está na casa de idosos a fazer isso. E o pessoal mais jovem é que foi mais impactado do que o mais velho. O pessoal impactado com respeito. Eles passaram a ter respeito pelo aquele pessoal que já tem mais experiência, que é uma coisa muito pouco comum no Brasil. A pessoa acha que porque você está num nível social, o nível social é que manda, ou o cargo é que manda o respeito. O que manda o respeito é o conhecimento, é a sabedoria. E sabedoria, cara, não é fácil de adquirir, né? Não é fácil, mas a gente tem que buscar, né? Buscar a sabedoria. Sempre. Aí volta para a humildade. Pois é, volta para a humildade. O mais difícil é o seguinte, as pessoas, eu falo que a pessoa, tem pessoas que são velhas com 20, 30 anos. Sim. E tem pessoas que não saem dos 19, como eu. Né? Eu também tô nessa. Nunca mudei, nunca saí. Porque a pessoa, sabe, eu tô sempre querendo aprender, tô sempre sonhando, tô sempre com um projeto novo. E isso, o corpo às vezes mas a gente vai lá na academia, faz não sei o quê, tudo se preocupa, mas a gente tá querendo aprender. E no último podcast que eu fiz, sobre carreira, foi um podcast mais voltado para pessoa física do que para empresa, né? Sobre gestão de carreira. E aí nós falamos sobre esse detalhe que mentoria é um acelerador de carreira. Também na empresa, mentoria é um acelerador. Então, nós citamos, por exemplo, que um psicólogo, ele te acelera o seu processo de autoconhecimento. O personal training lá na academia, ele me acelera o processo de desenvolvimento físico do corpo. E o mentor e o conselheiro também nas empresas, e um bom consultor, que tem que ter cuidado, né?
porque hoje em dia tudo virou consultor, né? Mas você tem que, esse mentor, esse conselheiro, essa pessoa que pode te ajudar, ela vai ser um acelerador, porque ela vai te ajudar com pequenas, às vezes uma frase pode te dar um insight enorme, pode te ajudar muito, né? É porque essa palavra mentor é muito pejorativa no Brasil. No Brasil. Como consultor como consultor né? Como conselheiro É. Agora, se você fala dos mestres, não, nós não temos aquilo. O cara não foi professor, ele foi um mestre para mim, ele me ensinou isso, me ensinou aquilo. E o grande, né? Não tem dúvida que voltando aqui para o Sócrates, né? Era o Platão. Porque o Sócrates não escreveu nada, o Platão aqui era o aluno, o discípulo do mestre, e o Platão foi o mestre do Aristóteles. Então, você vê, se você olhar aqui, você vê que você tem mestre, aquele que ensinou o Aristóteles, aquele que aprendeu com o Sócrates, né? E fala assim, gente, esse cara era tudo. Então, é isso que as empresas precisam hoje, é de ter alguém que possa, né, continuar pegando coisas lá daquele com mais experiência e trazer. O que o psicanalista faz? O médico psicanalista, né, o psiquiatra, psicanalista principalmente, ele orienta a pessoa, ele faz a psicanálise com a pessoa e ele tem o psicanalista dele. Senão ele não dá conta. Você não dá conta? Senão ele não dá conta. Ele aprende também, ele leva os problemas dele, do cliente dele, mas leva ao psicanalista. O que o mestre faz é justamente isso. Ele sempre tem um mestre dele. Eu sei que eu sou uma pessoa que, sabe, uma vontade de aprender tão grande, estou sempre querendo aprender. E essa ideia desse podcast, gente, foi uma das ideias melhores que eu tive na minha vida. Por quê? Eu convido para bater papo comigo, né? Pessoas que eu vou aprender, sempre a gente fica conversando. E aproveito para falar para você que está me seguindo aí, que está ouvindo esse podcast, para me seguir, para poder compartilhar para outras pessoas que você acha que pode ajudar, para comentar, né? Vai lá, escreve aí o que você achou, faz suas perguntas, que depois eu sempre respondo. Lá no canal do YouTube, todo comentário que alguém faz, eu respondo. 100% dos comentários que estão lá, eu faço questão de responder. E se eu não souber, eu tenho tantos mestres, tantas pessoas, tantos amigos, é tão bom, né? É bom demais. Gente, que coisa boa a gente ter com quem trocar. Tem gente que não tem gente que fala, não sei o quê, não tem. Você precisa ter com quem aprender, com quem trocar conhecimento, com quem trocar figurinha. Eu gostaria de tocar num ponto que diz respeito a você. A você, Sônia, mulher. O Brasil tem 10,4 milhões de empreendedoras. Sim. 1/3 dos empreendedores no Brasil são mulheres. Olha bem. Agora são mais de 50% das pessoas são mulheres, mas, né? Então, olha bem. Agora, o que acontece nas pesquisas do próprio Sebrae e do IBGE? A autoconfiança da mulher empresária é baixa. Ela acha que não tem conhecimento suficiente. Olha o contraponto. Na mesma pesquisa fala que 31% das empresárias têm curso superior, contra 21% dos homens. E os homens têm mais autoconfiança do que a mulher, sendo que a mulher tem muito mais conhecimento de estudo, né? É uma coisa assim... Tem muito a ver com a sociedade também. Não, mas a autoconfiança na sociedade. Né? A empreendedora, para ela, é muito mais difícil do que o empreendedor. Então, o que eu falo para a empreendedora, procure uma rede de apoio. Mas não procure rede de apoio só de mulheres. Porque Sim. o mundo real não é só de mulheres. O que acontece é que a pessoa começa a entrar no casulo, rede de apoio de mulheres é importante. Né? Grupo de apoio é importante. Sim. Né? Aí estão se montando conselhos só com de mulheres. Fala assim, cara, mas o mundo real não é só de mulheres. Na verdade, são diferentes. São diferentes. A forma de ver a vida e tudo. Tem uma coisa, não sei se você deve concordar, Matheus, que é a vantagem comparativa, não é competitiva. A mulher tem vantagens comparativas com relação ao homem empresário. Sim. A mulher empreendedora, ela é muito mais dócil no trato. Ela é muito mais visão, ela tem uma visão muito mais abrangente do que o homem.
ela do ponto de vista de inovação, ela é muito mais, do ponto de vista de liderança, ela é muito mais preparada do que o homem. Com o certeza. homem é mais bruto, Com mais... certeza foi preparada, começou preparada para liderar os filhos, que ela estava mais junto ali, né? Mas então ela tem que tirar vantagem. Ela tem que usar essa vantagem comparativa dela. E tem uma pesquisa interessante que fala que as startups lideradas por mulheres têm maior lucratividade. Sério? É. Olha que Esse legal. eu não sabia também, não. É. Olha. E O tem- Sebrae Agora- está com um programa maravilhoso chamado Sebrae Delas, que são grupos de desenvolvimento só de mulheres, só de empresárias. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um desses grupos. No cidade interior, 25 empresários, trabalhando o processo normal de gestão, mas levando em consideração que eram só empresárias. E aprendi demais com elas. A gente sempre aprende, né? Eu nunca Sim. vi. Toda consultoria que a gente faz, sempre a gente Sempre tá... aprende. Aliás, na vida a gente está sempre aprendendo. E olha, o que está falando é o seguinte, com certeza lá, 44% das empreendedoras empresárias têm dupla jornada. Ou tripla jornada. Trabalham 8 horas em casa, trabalham 8 horas na empresa, de 2 a 4 horas em casa, e muitas ainda estudam à noite. Né? Sim. Então são Elas tripla. têm duas ou tripla jornada, e a primeira coisa que se aprende com elas, diferente dos homens, é que elas têm um controle sobre as atividades dela muito maior que a dos empresários, porque ela já vem com isso há muito tempo. Já e está ela tem, acostumada, né? ela está Tá no acostumada, dia a ela dia. tem três É, jornadas a cumprir se ela não é. se organizar. Outra coisa, você está falando muito de humildade, elas têm uma vontade, uma disponibilidade para aprender, para De acompanhar, acertar, né? para fazer o que você sugere, de acertar aquilo, Uma vontade de acertar maior, muito né? maior que a dos homens. Mas talvez por ter mais, isso que o Ronaldo falou, talvez ela tenha mais humildade. Talvez. Talvez, Sim. né? Tem mais humildade, porque a Não, arrogância é um do modo de masculino- liderança dela. E a É um gente modo tem de que, liderança. e a gente tem que elas têm que conviver com um mundo muito mais difícil, que cobra muito mais delas, que exige muito mais delas do que do homem. Então verdade. elas têm que se esforçar muito mais. Elas estão acostumadas a um esforço muito maior. Claro que eu já tinha percebido isso. Eu sou caçula de 6 mulheres, então eu sei muito bem como é conviver. Mas achei muito interessante a experiência com um grupo de empresários. Que E eu sou interessante. homem, é claro, trabalhando com elas, não tem não teve nenhuma intercorrência de forma alguma, nem de mim com elas, nem delas comigo, ou seja, tudo absolutamente normal, natural, É tranquilo. o que nós estamos Agora, querendo falar muito aqui, a bem importância da mulher empreendedora e que ela precisa e deve aumentar a sua autoconfiança, Com porque a certeza. autoconfiança é tudo. Lógico, é fundamental. Mas olha para você ver, nessa mesma pesquisa do Sebrae, a autoconfiança do homem é 85%, da mulher 72%. Assim, não tem sentido, por exemplo, ela é mais estudada. Normalmente é, né? Mas ela se Normalmente cobra é. mais. Por É todo isso. esse processo de cobrança que ela sofre no mundo, ela se cobra mais. Tem que se mostrar mais forte. E ela tem que mostrar resultados melhores, e ela não pode errar. O homem talvez possa errar, ou seja, há uma certa... Tem isso. Há uma Eu- certa... na Eu costumo sociedade. dizer o seguinte, se você chegou num banco, por exemplo, tem 2 gerentes, um homem e uma mulher, pode ir na mulher que ela é mais competente que o Isso homem. aí, vai me desculpar, mas isso aí é um banco do passado. Que hoje você não vai mais ao banco. Não, tá bom, Então, eu nesse tô sentido, dando um ele exemplo, melhorou, né? mas eu O tô banco dizendo- digital, você não sabe. Mas eu Você tô não sabe. dando- Não, dando eu sei, exemplo era assim, realmente. 2 gerentes de qualquer função. A mulher, por quê? Por que a mulher é mais competente Porque ela que tem o que se homem? esforçar mais. Não, porque se fosse a mesma coisa, quem ia era um homem. Ela, pra ir, ela tem que ser melhor. Exatamente, ela tem que se Isso, ela tem tem que que ser ser melhor, melhor. tem. Sabe? Não tem jeito. o Pois é, preconceito mas mal. sabe por que isso? Ah. Nós, de novo, da engenharia, tem uma característica, né, dos materiais chamada resiliência. Virou moda. No Brasil, Virou tudo moda. é resiliente. Eu falo, empresário, não seja resiliente, seja antifrágil. O que é resiliência? É aquela característica do material de sob tensão, sob né, estresse. Você pega o elástico, né, ele vai e volta ao volta. normal. Mas Normal. sempre ele volta ao normal. O antifrágil, que é o caso da mulher, ela é muito mais antifrágil do que o homem. Por quê? Ela aprende, não volta àquele normal, não. Ela vai aprendendo Ela cria mais. um estado Ela novo, cria um de estado normalidade. novo. Estado novo melhor, É né? melhor.
E aí que está o grande quê do empresário. Eu falo, não seja resiliente, não vai nessa conversa de ser resiliente. Você tem que ser antifrágil. E o que é ser antifrágil? Porque o mundo está antifrágil, está volátil. Né? Quem falava de pandemia? Ninguém imaginava uma pandemia, mas nas estatísticas já falava, né, que ia ter uma pandemia. E teve a pandemia e tudo mudou na pandemia. Tem outras A ONU já falava que estávamos no caminho da pandemia. E que nós vamos ter várias. E ninguém ouviu, e vamos ter outras. E nós vamos ter várias pandemias de saúde, né, para frente. Então, eu acho que nesse sentido, a antifragilidade da mulher é uma vantagem comparativa. Olha aqui, vocês acreditam que o nosso tempo já está acabando? E nem falamos de ESG ainda. Pois é. Não, ainda temos um pouquinho, mas eu sempre falo assim, né? Avisar, porque senão... Porque o bate-papo é tão legal, é tão gostoso, né? E, de novo, você que está aí assistindo, vai lá, compartilha, comente, curta e passa... Não deixe de comentar, não. Vale muito a pena. Inscreve no canal, né? Mas, isso que eu falei, nós nem falamos... Nós falamos um pouco do G, falamos muito do aconselhamento do conselheiro e da governança. Da governança. Não falamos do E e do S, mas falamos indiretamente. Por exemplo, o Ronaldo falou de perenidade. A gente andou substituindo a palavra perenidade, que era uma coisa que a gente falava muito das empresas, por sustentabilidade. Que é se manter ativa, mas de uma forma... E interessante... Boa para o planeta e para as pessoas e para a sociedade. Todo mundo, e para a empresa. Né? E interessante é que o sustentabilidade não é o S do ESG. Agora, olha bem. É environment, né? É o E, né? A gente está trabalhando hoje, estamos traduzindo para ASG, que é o ambiental, social e a governança. A sigla em inglês é ESG, que é environmental, é o ambiental. O social é o social, as palavras são idênticas. E o governance é a governança, também são parecidas. Só o environmental que é muito diferente do ambiental. Mas eu gostaria de deixar algo para pensar. Você falou para pensar? Não, calma aí, calma. O desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável praticado no ESG, ele não é um fim em si. Ele é um meio... É um objetivo. Para se chegar a uma sociedade solidária. É completamente diferente, né, de simplesmente colocar a empresa para ser lucrativa. Não é isso. Ela é um meio. A sustentabilidade é um meio para uma sociedade solidária. E esse é um meio importante. Na verdade, olha só. Quando você monta uma empresa, o documento principal de quando você monta a empresa se chama contrato social. Quer dizer, a empresa, para ela montar, ela tem que pensar na sociedade. Você não pode montar alguma coisa que não pense na sociedade. Quando a gente fala dos stakeholders, né, das partes interessadas, nós temos que pensar na sociedade. Né? Você pensa no cliente, pensa nos sócios, nos colaboradores, mas você tem que pensar na sociedade também. Então, esse S do social ali, ele é importante. A sustentabilidade, a perenidade, a empresa tem que pensar, porque, igual você começou a falar, né? A gente tem que montar a empresa para ser perene, não é montar a empresa para acabar. A minha empresa existe desde 2002. Então, já está, ela foi criada e existe e está aí já há mais de 20 anos, né? Nós estamos em 2025, já há 23 anos. Ela vai em julho, faz 23 anos. Então, é muito bom. E para isso, nós temos que pensar numa série de coisas, né? E me conta aí. Primeiro, me fala aí, Antônio Matheus, onde é que te acha? Se alguém quiser continuar depois conversando com você, sabendo? Aqui no texto que a gente coloca do podcast, vai ter um pouquinho sobre você também. Vamos falar lá um pouquinho sobre você. Mas se alguém quiser, onde é que te encontra? Nas redes sociais ou não? Ou só no... Como é que te encontra? Não, me encontra nas redes sociais com facilidade também. Me encontra no escritório, me encontra no Sebrae. Não, mas... Nas redes sociais é que eu uso mais, eu estou mais presente. Para eu divulgar lá. É no LinkedIn. LinkedIn. Né?
Antônio de Pádua Mateus. Mateus com TH, exatamente assim. Você sabe como o LinkedIn funciona, né? Vai estar lá linkedin.com, não sei o quê. Antônio, tracinho, de, tracinho, Pádua, tracinho, Mateus. Antônio, tracinho, de, tracinho, Pádua, tracinho, Mateus, com TH. Com TH. É a mesma forma de me achar no Instagram. Antônio P. Mateus, com TH. Tô às ordens lá. Mas tudo junto, não tem ponto, não tem nada. Não tem direto. junto, no Antônio Instagram P. não tem Mateus. ponto, não tem nada. Antônio P. Mateus. Ok. Tô às ordens, é disponível para a gente falar mais sobre a ESG e sobre outras coisas, aconselhamento mentorias e conselho, para convidar ele para fazer parte do conselho, se você quiser montar um conselho lá. E se você não quiser montar um conselho, que é necessário, não quiser criar um sistema de aconselhamento, o que importa é tenha uma base que você possa contar e confiar para que você não fique sozinho na solidão do líder. Esse é que é o problema. É muito interessante. Eu tenho alguns empresários que que eu sou mentora deles, eles me procuram quando tem algum probleminha. Tem um exemplo que eu vou contar aqui, eu vou contar um milagre, não vou contar um santo. Que é o seguinte, tinha um empresário que a empresa dele precisava de expandir fisicamente, porque ele estava vendendo para construir determinadas coisas, não dava conta, ele é uma indústria, né? E indústria e comércio. Aí o que aconteceu? Ele estava realmente na dúvida. Tinha a ideia, o que eu vou fazer? Ele tinha uma possibilidade de ir lá para o Vale do Jatobá, que tem um distrito industrial lá, e ele tinha um galpão lá enorme, do jeito que ele queria e tudo, que precisava até mais, tudo com um valor de R$10 mil o aluguel. Tinha uma outra lugar no 5 ali, aqui em Contagem, né, no 5 em Contagem, onde o aluguel era R$15 mil. E ele tinha outra possibilidade, que ele já tinha um lote de construir uma empresa do jeito que ele queria e tudo mais, e ele não sabia para onde ele ia naquele momento, para qual dos três, né? E aí chamou para a gente conversar e eu comecei a fazer algumas perguntas para ele. Na hora que, primeiro, fiz um comentário do que ele precisava de investimento para construir, do dinheiro, se ele tinha esse dinheiro para construir, o que ele ia... como é que ele ia conseguir esse dinheiro e tudo. E mostrei para ele, fiz algumas perguntas, que ele chegou à conclusão de que não valia a pena construir, porque o dinheiro que ele tinha que ele tinha uma parte do dinheiro, se ele investisse no negócio dele, com equipamentos, ele certamente ia ter um resultado muito melhor e rapidamente ele ia poder ter um dinheiro melhor. Desistiu desse. Então, agora eu vou para que lado? Vou alugar o de 10 ou de 15? Aí eu fiz uma pergunta para ele. Você já fez a conta do quanto você vai gastar de vale transporte? Porque hoje a sua empresa está muito mais perto dos 5. Então, os funcionários, o que você vai aumentar de vale transporte, o pessoal indo, porque o pessoal desconta 6%. Então, o que você vai gastar para ir para esse lugar? E a outra coisa, como é que você vai resolver seu problema quando tiver greve de ônibus? Que eu já trabalhava, já dava mentoria para ele há mais tempo, então eu sabia o que às vezes acontecia e sabia que quando tinha uma greve de ônibus, ele montava um esquema todinho, que pegava os carros e ia buscar num lugar, no outro, o pessoal, e ele não tinha, a empresa dele não parava quando tinha greve de ônibus, né? Que era uma coisa que vira e mexe, acontece, greve de ônibus, greve de metrô, e isso assim. Quando eu lembrei para ele essas duas coisas, que ele foi fazer a conta, ele não teve dúvida, ele alugou o galpão de 15 mil. E ele está lá já tem muitos anos, né? E foi uma desses, não sei quanto ele paga de aluguel, né? Mas às vezes a gente, para uma decisão, às vezes simples, que não sabe, essa solidão que o Mateus falou. Mas você falou de um caso muito específico, que é um conselho que você deu para ele, né? Fazendo perguntas.
O que a gente defende é que tenha um conselho mais permanente na empresa e que a empresa seja mais... O objetivo do conselho, do conselheiro e do conselho é que a empresa tenha uma qualidade decisória melhor. Esse é que é o objetivo, para que ela seja mais perene. Não, mas eu tenho... Não, pois é. Eu já sou conselheira dele há muitos anos. Não, mas eu estou falando normal, dele, né, de um conselho, é você ter uma perenidade, porque a diferença do conselheiro para o consultor é que o consultor tem um escopo definido, tem um prazo definido e um preço definido. O conselheiro não. Ele tem um escopo de governança que é bem abrangente, né, e vai atender a demanda do empresário naquele momento que ele está vivendo. E ele tem um preço definido, mas não tem um prazo definido. Ele não pode ter um prazo, senão é de algo de médio para longo prazo. Não, mas então, esse caso específico, eu sou mentora dele, não sou... eu já entendi. fiz consultoria, eu sou mentora dele assim, todas as vezes. Eu dei um exemplo de um problema que ele teve. Mas o que acontece é que, normalmente, a gente se encontra, a gente discute planos, discute uma série de coisas, mas eu quero dizer assim, que toda vez que ele tem alguma... Eu estou falando em relação à solidão da decisão. Porque criou uma confiança. Né? Ele tem confiança em você. O conselheiro é esse, ele tem que ter a confiança, do empresário. Né? Com certeza. Mas muitas vezes a gente encontra com os aconselhados sem problemas. Mas é um momento riquíssimo. Às vezes você pensar o futuro, pensar para frente. Mas é muito, muito legal isso. E aí, conta aí, Ronaldo. É muito legal e importante. Conta, Ronaldo, como é que te acha? O pessoal me acha principalmente no LinkedIn, né? Ronaldo Guzmão. Só tem um Ronaldo Guzmão lá, foi de sorte de pecar. Que isso, ó! Isso é nascer e virar pra lua. Ronaldo Guzmão. Tem uma newsletter que é justamente para CEOs e fundadores de empresas que eu escrevo quinzenalmente lá. Eu gostaria muito do convite, fazendo um convite a vocês. E mais recentemente nós fundamos uma rede de conselheiros, onde nós temos chamado Conselho 360, também no LinkedIn, junto ao 360, onde nós temos vários conselheiros que atendem a uma governança mais enxuta para as pequenas empresas e startups, onde nós temos engenheiros, arquitetos, profissionais da área de saúde, profissionais da área de comunicação, do direito, que justamente depende daquele momento do empresário que você traz um profissional desse para ficar um período. Não precisa ficar 1 ano, 2 anos. Não precisa ser uma Você traz um profissional de comunicação, você está com problema de marca, não é consultoria, é um conselho que vai ajudar ele até mesmo a contratar uma consultoria, indicar para ele, você tem que contratar um profissional disso. Então, o conselho, nós temos o Conselho 360, que é uma rede de conselheiros. Hoje o mundo é em rede. Você tem que formar o seu ecossistema. O mundo é colaborativo, né? Se você olhar o seu caso do seu programa, é um programa de rede, é colaborativo, é os seus conhecidos que se trazem aqui. Você criou uma rede de amigos, né, que tem expertise em cada área. Em várias áreas. Em várias áreas, isso é que é importante. Bate-papo com a Sônia Jordão tem... Já falamos de tantos temas, né? Ainda tem tantos temas para falar ainda, e vamos fazendo. Nossa Senhora, que coisa boa. Mas aí a gente não falamos de tudo que a gente queria, com certeza, mas é para deixar o gostinho de quero mais, sabe? Mas conta aí, deixa, quem quer deixar primeiro uma mensagem final para o pessoal. Eu sempre, no final do programa, eu deixo uma mensagem final para essa turma. Só dizendo, né, que eu sou, como o Ronaldo, engenheira também, conheci ele não foi na SME, não, foi no IETEC que você, dono do IETEC, eu não te conheci na SME, não, você que me levou. Eu já conhecia a SME, mas você que me levou para lá, a Sociedade Mineira de Engenheiros, quando você era presidente da SME, né? Foi. Você que me levou lá. Agora, o Antônio Matheus, conheci lá no Sebrae já há longo tempo. Fizemos 240 meses. Fizemos alguns cursos juntos, né? De marketing, de vendas, que eu também presto consultoria nessa... Prestava, viu, gente? Porque agora estou noutra. Né? Mas a gente tem a competência dessa área. E também, acho que sucessão empresarial, você estava junto quando a gente fez... Você fez sucessão quando eu fiz sucessão familiar? Não. Fizemos muito de gestão, de planejamento estratégico. Eu fiz... eu fiz porque eu também sou especialista em sucessão empresarial. E o Antônio sucessão familiar.
E também, Hum? na verdade, eu sou especialista em liderança e gestão. Pronto, igual tá ali no meu site, olha lá, ó, né? Mas, gestão como um todo. Mas, ô, Antônio Mateus, nós estamos juntos no livro, né? Na coleção Foco em Resultado Foca em também, né? resultados. Nós estamos juntos em vários livros ali, né? E não, eu só estou no de liderança. E Ah, você tá. que está Eu estou no de negócios, negócios, no de vendas e no de empreender. empreendedorismo. Que eu empreendei. Você é guloso, escreveu artigo logo em 3, eu só fiz no Liderança Extraordinária. E você tem um livro também. E eu tenho um livro próprio chamado Gestão de Serviços para o Século XXI, que fala basicamente de satisfação, que é um outro tema que junta isso tudo. Né? Seu cliente tem que estar satisfeito com você. Sempre, Certo? né? Então, como é que você constrói, como é que as pessoas constroem, né? É uma avaliação meio subconsciente que a gente faz de tudo que a gente vive Aham. e chega a uma determinada conclusão que é eu estou satisfeito ou não estou satisfeito. E a gente precisa garantir, né, que o cliente esteja sempre o mais satisfeito possível. Então, como é que você trabalha os ambientes externos ao cliente, tá certo? Por isso que eu gosto muito da frase do Kotler, que eu falei no início. Uhum. Crie e construa uma relação de amor com o seu cliente. Porque é assim, quando você constrói uma relação de amor com as pessoas, de um modo geral, é que você consegue construir um relacionamento sustentável. Isso. Certo? Nossa, que legal. E aí, o seu cliente sempre são pessoas. Certo? Aliás, as empresas são feitas As de empresas pessoas, são feitas né? de pessoas, seja E são- B2... A gente Qualquer- adora B2C, B2B, B2D, Não. e é tudo pessoas. Tudo pessoas. E eu costumo dizer que não existe empresa nota 10 com funcionário nota Nota 5, 5. com colaborador nota 5. Então, você precisa de pensar nas pessoas ali pessoas. dentro, porque é fundamental. E as pessoas é que ficam satisfeitas, né, Sônia? É com elas que você tem que trabalhar para isso. Eu estava brincando com vocês, eu sou o único publicitário que eu conheço que foi diretor de uma hidrelétrica de grande porte. Porque eles precisavam de Porque comunicação. lá. eles precisavam de relacionamento para as pessoas ficarem satisfeitas. Né? Então, eu brincava muito. Eu nunca vi um gerador fazer greve, fazer piquete, né? Ou publicar uma nota depreciativa. Máquina não faz Máquina isso. não faz isso. Máquina. Pessoas é que fazem. Pessoas fazem, né? Uhum. Nós estamos terminando, já passamos do nosso tempo. Quer falar mais alguma coisinha? Sim. Vai dizer um tchau que eu vou... Eu acho que a mensagem é humildade e curiosidade, né? O empresário não fica passando por dificuldades, passa por dificuldades com alguém com experiência por próximo, né? E confia nessa pessoa e cria essa relação, relacionamento, né? que seja realmente o que, né, o Matheus falou, de esse encantamento com o seu cliente. Pois é. Eu quero agradecer imensamente vocês dois por estar aqui, né? Muito obrigada mesmo. Obrigado a você, Sônia. Pena que O prazer foi nosso. não vou falar pena que o tempo é pouco, não. O tempo Teremos suficiente. é outras bom, é o oportunidades. suficiente, né? E nós teremos outras oportunidades para continuar o bate-papo, né? Esse bate-papo com a Sônia Jordão, que eu gosto disso. A gente vai, não sabe nem muito, não está muito preocupado com o que a gente vai falar, mas a gente sabe que são pessoas competentes, vai sair boas coisas, com certeza. Igual eu tive, né, a grata satisfação de ver que o tema fluiu assim de uma maneira gostosa, mas eu não tive grata satisfação. Isso para mim não era novidade, não, porque eu já conhecia os dois, eu já sabia que isso ia acontecer, que era muito legal. Gente, Você ficou satisfeita? eu Como fiquei, com certeza. E acho que quem está nos ouvindo também, porque com certeza tem muitas coisas que nós falamos aqui que vai ajudar as pessoas a crescerem, a serem melhores. Suas empresas, não importa o tamanho, né? Eu estou desenvolvendo um produto, né, de meia micro para ajudar o empresário, que é MEI, microempreendedor individual, a se tornar um micro. uma microempresa, mas vale também para quem é micro se tornar, Uhum. né? Porque com a gestão para ajudar a empresa a crescer, né? Esse podcast vai certamente ajudar o meu público a crescer
Estamos aqui, nós três, à disposição de vocês que precisarem de conselheiros, né? Quiser montar um conselho, se já tiver um conselho consultivo, porque nós três estamos da área do conselho consultivo, se tiver um conselho consultivo e precisar de chamar conselheiro, porque você sabia que está faltando conselheiro no mercado, né? Mas, então, nós ainda temos agenda para uma ou outra empresa, se precisar, né? Pode nos contatar. Você sabe como me acha, né? Aqui no canal do youtube.com/, Sônia Jordão, no Instagram Sônia Jordão Oficial e mais um monte de outros lugares. Aliás, se você colocar Sônia Jordão, só tem agora uma menina lá que é Sônia Jordão Macrobiótica. Não sou eu, porque ela não tem cabelos brancos assim como eu, né? Ela não é jovem há mais tempo como eu. Então, né? Mas procurou Sônia Jordão para todo lado, no meu site, soniajordão.com.br, tem artigos, centenas de artigos lá, de todo mundo, né? Muita coisa. E tem lá todas as minhas redes sociais, tá lá, vocês conseguem me achar para todo lado, né? Agora eu tô até no TikTok, né? Gente, e você que ficou me ouvindo, eu quero falar para você, muito obrigada. Aproveite, veja outros bate-papo com a Sônia Jordão aí, que eu tenho como missão pessoal ajudar os profissionais e empresas a serem melhores e uso este canal para isso. E trago às pessoas bons de serviço, igual o Ronaldo Guzmão, igual o Antônio Matheus. Gente, e principalmente, muito obrigada a você que está me ouvindo, mas obrigada de coração. E curta lá, comente, não deixe de compartilhe, porque vale muito a pena. Muito obrigada.